Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a essa atividade do projeto Estante de Histórias e Contos, realizado pela VR Projetos. O projeto Estante de Histórias e Contos é uma iniciativa que entrega para as escolas públicas uma estante com 100 livros infantis, mais adereços para a realização de atividades de leitura em sala de aula e ainda realiza atividades como essa e contação de histórias nas escolas. Agora farei minha breve audiodescrição. Eu sou mulher branca, tenho cabelos longos, olhos castanhos, pele clara, visto uma camisa branca e nas minhas costas tenho uma estante com diversos itens de decoração. A VR Projetos é uma consultoria que assessora grandes empresas em todas as regiões do Brasil. Nós auxiliamos as empresas a utilizarem as leis de incentivo para projetos culturais como o Estante de Histórias e Contos, de forma pensada, onde as empresas possam ver o resultado do imposto aplicado em um projeto cultural. Espero que aproveitem a atividade. Colocamos as nossas redes sociais à disposição para tirarem dúvidas e participarem das nossas promoções. Uma boa noite. Muito boa noite a todo o pessoal que está nos assistindo. É um prazer a gente fazer esse encontro com vocês. Nós, da VR Produtos Culturais, né, projetos culturais, a gente está muito feliz de trabalhar com a Estante de Histórias, que é um projeto que já está indo para o 8º ano, e que ele consta de uma estante muito bonita, uma estante mesmo, contendo 100 livros de 50 títulos diferentes, 2 unidades de cada título, e que também oferece uma série de elementos para auxiliar na contação das histórias, né? Tem uma porção de pequenas coisas, assim, adereços, tem dedoches, enfim. É uma ideia, né, que a Vera Chida teve e que ela botou em ação e que está beneficiando uma porção de lugares, uma porção de escolas, né, levando essa estante que pode circular dentro da escola e pode levar a leitura muito mais longe, porque nós sabemos que a leitura é muito importante. Hoje em dia, então, nós estamos bem preocupados em fazer com que as pessoas não apenas leiam, mas entendam o que leiam, e além disso, sejam capazes de interpretar aquilo que leem. Então, nessa noite, eu vou ter o prazer de dividir esse espaço do nosso encontro, né, da nossa palestra, com 2 grandes amigas. Na verdade, eu vou me encontrar com uma delas, que é quase uma filha para mim, porque eu a conheci, ela era muito jovenzinha, e a outra não é filha, mas é uma grande amiga, e eu estou falando da Cristina Dias e da Gláucia de Souza. As 2 são excelentes escritoras, são pessoas comprometidas com esse trabalho de formar mediadores de leitura, e depois eu falo assim um pouquinho sobre cada uma delas no momento em que eu for passar a palavra para elas. Então, eu vou começar conversando um pouquinho com vocês sobre... e aí eu vou pedir que apareça o nosso PowerPoint, para orientar e para estruturar melhor, né, aquilo que eu estou falando. Eu vou começar comentando com vocês uma coisa que a natureza nos ofereceu, né? O homem tem essa capacidade, essa aptidão, que é uma aptidão muito importante, que é a capacidade de imaginar. Deixa eu esperar. Muito bem. Essa capacidade de imaginar que vai ser fundamental para que nós possamos depois entender as histórias e os contos, né? Mas antes, eu quero fazer uma distinção. Nós estamos conversando aqui, mas pode voltar para o slide anterior. Nós estamos falando aqui da estante de histórias e de contos. E nós estamos falando também da leitura e da contação.
que são duas coisas diferentes. Na realidade, quando a gente está contando uma história, nós estamos inventando um texto. Nós o recebemos de um livro, ou de alguma pessoa, ou de algum filme, ou, enfim, de alguma fonte que nos forneceu aquela história, e nós vamos reproduzi-la, mas vamos reproduzi-la tal como nós vamos entendê-la e repassá-la. Na verdade, a diferença fundamental é de quando eu estou contando, eu estou fazendo um texto a cada contação que eu efetuar. Quando eu estou lendo, não. Quando eu estou lendo, eu estou observando exatamente o texto daquele que o criou, né? Eu estou reproduzindo a história tal qual aquele autor, aquela autora, escreveu e repassou para nós através do livro. Então, as duas coisas são maravilhosas. Tá? As duas coisas podem e devem ser feitas, e os mediadores podem usar essas duas maneiras de transmitir, de repassar as histórias. Agora, a gente precisa ter essa distinção bem clara, né? A gente vai lidar com o mesmo material, só que nós vamos lidar de modos diferentes. Muito bem. Vamos adiante. O que eu estava dizendo a vocês, quando nós começamos, é que, assim, faz parte da natureza humana esta capacidade maravilhosa, a capacidade de ficcionar, a capacidade de sair da realidade e construir uma nova realidade. Vejam, pode passar o slide, a gente vai comentar que o que é ficção, né? A ficção é a criação de uma aparência de realidade. Aquilo que a ficção me mostra e me oferece, no fundo, não é real. É uma construção. Mas parece real. E tem que parecer real, porque senão eu não vou acreditar. E essa capacidade que a natureza nos deu é que nos permite gostar tanto e entender tanto as histórias. Porque junto com o contador, ou junto com a leitura que fazemos, nós vamos encontrar aqueles elementos que estão à nossa disposição, mas que nós vamos recriar na nossa imaginação, ficcionando junto com os autores, ou junto com os contadores. E por que a ficção é importante? Porque na ficção, o homem molda o ambiente e os seus elementos de acordo com a sua vontade. Na ficção, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso imaginar o que eu quiser, eu posso pensar aquela personagem ou aquele ambiente do modo como eu quiser, porque eu vou ter que usar a minha vivência, eu vou ter que usar os elementos da minha vida. Porque quando eu construo um castelo, o castelo que eu vou construir não é igual ao castelo que o autor construiu ou o castelo que alguma outra pessoa vai imaginar. Cada um de nós terá de acionar a sua própria vivência, aquilo que ela já viveu e aquilo que ela guardou na sua memória afetiva, para reconstruir aquilo que está sendo oferecido, né? Aquele texto que lhe está sendo oferecido e que ela vai acompanhar. Por quê? Porque é bom ficcionar. A ficção nos ajuda muito. De modo que nós, entrando nessa área bonita da ficção, pode passar o outro slide. A gente pode se perguntar, bom, muito bem, a ficção é ótima, mas de onde é que vêm as histórias? Ora, as histórias vêm de muito, mas muito, muito longe. Quando lá, né, na pré-história, as pessoas se refugiavam dentro de cavernas, acendiam um fogo e ficavam ali ao redor para se aquecer, e as mulheres ficavam ali cuidando, né, da alimentação das crianças, e os homens saíam para se aventurar naquele mundo desconhecido.
E estas aventuras voltavam para dentro da caverna em forma de histórias que eram contadas pelas pessoas que iam, né, em busca da alimentação, mas que viviam grandes aventuras. E é claro que aquele tigre que eles encontraram, né, não vai ter o mesmo tamanho que o tigre realmente tinha. No momento que ele passa a integrar uma história, ele vai ser muito mais terrível, ele vai ser muito mais malvado, ele vai ser muito mais perigoso. Por quê? Porque quando a gente recria, através da ficção, todas as coisas são muito mais fortes, muito mais poderosas, muito mais ameaçadoras, às vezes. A gente sabe disso, né? Bom, as histórias vêm de muito longe, mas a gente tem a ideia de que existem algumas histórias que são histórias fundamentais, que são histórias que vão contando a história do homem através dos diversos períodos da humanidade, né? A condição humana sempre foi a mesma. Se a gente pensar bem, nós sempre fomos homens do mesmo jeito, com as mesmas necessidades, com as mesmas expectativas. Mas essas narrativas, chamadas narrativas maravilhosas, e que depois, através dos tempos, vão se transformando nos contos e nos contos de fada, elas foram identificadas com as suas características desde o século VI, vejam. Claro, eu não quero dizer que antes não havia uma história, claro que sempre houve, né? E nós temos também um livro que conta muitas e muitas histórias de há muito tempo atrás do século VI, que é a própria Bíblia, né? A Bíblia está cheia de histórias que antecedem, né? Não estão depois de Cristo, estão antes de Cristo. Mas o que eu quero dizer é que as histórias com as quais nós convivemos hoje e que se mantiveram durante séculos e séculos são esses contos de fada, essas narrativas maravilhosas. E nós temos assim algumas fontes que fizeram com que essas narrativas tenham as características que até hoje elas mantêm. No século VI, se identificou na Índia 2 relatos muito interessantes, né? E esses 2 relatos, Kalila e Dimna, por exemplo, um deles fala a respeito de um casal cuja mulher se interessou pelo irmão do marido e começou a fazer uma série de intrigas, e essas intrigas foram se repassando para outras pessoas da família, e assim vai se montando digamos assim, uma narrativa toda ela intrincada e cheia de mistérios, e principalmente uma narrativa que vai privilegiar aquilo que nós temos de mais importante, que é a resolução de alguns dos nossos grandes problemas, que eu já vou mencionar adiante. Então, nós temos três fontes, né? Tem as fontes orientais, que essas que vêm lá do Oriente, lá da Índia, né? Lá do Egito. Nós temos as fontes célticas, que advêm de um povo muito interessante, que ocupou praticamente o espaço todo onde atualmente é a Europa, e inclusive até o Reino Unido, até a Grã-Bretanha, que são os celtas, né? E que colocaram nessas histórias algumas das suas qualificações e do seu modo de ser muito particular, porque os celtas eram muito místicos, eles adoravam a natureza, eles respeitavam muito a natureza, e muitas dessas características vão ser repassadas e mantidas nos contos de fada e nas narrativas maravilhosas. E nós temos também as fontes europeias, um pouco mais adiante, onde se percebeu muitos relatos que ocorreram a partir de fatos verdadeiros, e eu acredito piamente. A maioria das grandes
das grandes histórias, das grandes narrativas, foram construídas a partir de um fato, né, ocorrido e que depois vai sendo acrescido das opiniões das pessoas que vão recontando aquele fato. Como nós conhecemos muito bem aquela brincadeira, né, do telefone sem fio. Quem conta um conto aumenta sempre um ponto. Muito bem, essas fontes todas foram nos oferecendo um número muito grande de elementos que vão formar, então, o que nós conhecemos hoje como as narrativas maravilhosas. Pode passar. E quais são essas grandes histórias? Pois, justamente, são essas histórias que nos fazem refletir, que nos fazem pensar na nossa condição humana. E elas estão todas nos contos de fada e nas narrativas maravilhosas. Reparem também que estas histórias, elas falam da condição humana, do que é ser humano, e daquilo que todos os humanos esperam e lutam para ter, que é sobreviver, é uma das coisas fundamentais, e ser amado, ou ser amada. Né? São as duas coisas que perpassam todas essas grandes histórias. Além disso, todas elas nos mandam, né, muitas notícias a respeito das expectativas humanas, das metas, dos objetivos e muito, muito dos sentimentos. Os sentimentos, a raiva, a frustração, a serenidade, a tranquilidade, né? Todos esses sentimentos, eles estão ali contidos e todos os sentimentos positivos e os negativos também, grande parte das histórias, os contos de fada e as narrativas maravilhosas, elas mostram muito claramente algumas das grandes dificuldades do ser humano. Né? Por exemplo, se você pega a história da pele de asno, você vê um problema muito sério, que é um rei que quer casar-se com a sua filha. Quer dizer, nós temos ali a expressão, se nós vemos o Chapeuzinho Vermelho como um lobo que a quer comer, nós verificamos muito das coisas que acontecem e que ameaçam, né, uma criança ou uma jovem. Enfim, eu não vou me estender muito mais, mas eu acho que deu para dar uma ideia para vocês sobre esse material fantástico, esse material folclórico, né, que percorre o mundo inteiro, que modifica-se um pouco em cada um dos locais por onde ele vai sendo contado, mas que, no fundo, ele permanece com aquelas coisas básicas que interessam a todo mundo. Então, essas narrativas maravilhosas e os contos de fada, que, aliás, né, nós vamos verificar daqui a pouquinho, né, na palavra da Gláucia e depois na palavra da Cris, eles contêm muitos, muitos elementos interessantes e muitos deles contemporâneos, coisas da nossa época. Na verdade, então, como eu disse a vocês, os contos eles são o resultado de uma realidade que depois é fantasiosa e vai sendo fantasiada durante não menos do que séculos e séculos, vejam bem. E vamos adiante um pouquinho, pode passar. Quais são as ferramentas do contador? Porque eu estou falando agora da leitura, né? Estou falando desses contos que são lidos e relidos e passam de século a século, documentados particularmente a partir do século XVIII, com Charles Perrault. Mas quais são as ferramentas de um contador? Além de ler, nós podemos contá-las e vamos pensar um pouquinho. A primeira ferramenta, a mais importante, é a voz, porque com a voz é que eu vou modular, né, aquilo que eu vou contar, é com a voz que eu vou criar os ambientes, é com a voz que eu vou fazer as pausas, é com a voz que eu vou fazer uma outra voz, por exemplo, para personagens, enfim. Do contador, o mais importante é a voz. E temos também outras
outras qualidades que nós precisamos desenvolver. O olhar, porque quem conta está fazendo uma atividade que é uma atividade muito humana, de aproximação entre as pessoas. E quando tu contas, tu precisas olhar para a tua plateia para ver como ela está se movimentando, como ela está se apresentando para ti, para que tu saibas se a história está indo bem ou não. Além disso, nós temos o gesto, que também nos ajuda muito, e além do gesto, nós temos a expressão do nosso corpo, né? Por isso, conta-se histórias sempre de pé, sempre aproveitando aquilo que o nosso corpo também pode oferecer àquela narrativa. De modo que, para uma apresentação, apenas aqui algumas sugestões, né? É preciso sempre muita dedicação e muita seriedade. Contar histórias é também uma atividade cultural de peso, é uma atividade cultural importante, que está sendo ressurgida no século XX e XXI. E ela precisa de que se faça uma seleção do que contar, uma preparação do material para contar, um treinamento para que a gente possa ter agilidade e tranquilidade ao apresentar a história, originalidade para que a história possa ser uma história até conhecida e repetida, mas que, contada daquele novo jeito, fica nova. E, é claro, como tudo que caracteriza as pessoas que trabalham com arte, entusiasmo. Entusiasmo para fazer aquilo que nós gostamos de fazer, que nós nos preparamos para fazer e que vai fazer com que mais pessoas se sintam bem, que é uma das atividades que a contação pode fazer, que é, digamos assim, é uma das atividades, não, é a atividade que faz com que a gente se sinta bem. Muito bem, depois dessa abertura, eu quero chamar a minha querida amiga Gláucia, que é uma poeta maravilhosa. Gláucia é professora também, fez uma carreira acadêmica maravilhosa e agora está tendo um tempo para se dedicar, então, a essa atividade, que é a atividade de contação e a atividade da escrita. A Gláucia vai nos apresentar, né, uma especificidade muito importante que, às vezes, não é conhecida, que é a presença das mulheres, a presença feminina nos contos de fada, nessas narrativas das quais eu falei há pouco, né? Gláucia, muito bem-vinda seja, é um prazer te receber, e nós gostaríamos de te ouvir agora sobre a presença feminina nos contos de fada. Boa noite a todos, boa noite, Marô. Estou muito contente de estar aqui com vocês, aceitando esse desafio, né, proposto pela Marô, de falar de um tema tão importante e dentro dos contos populares, dos contos de fadas, que fazem muito sentido na nossa história enquanto humanidade. Então, eu queria pegar um pouquinho do que Marô falou, da origem dos contos populares, que lá na pré-história, dos homens que saíam para caçar, enquanto as mulheres ficavam, né, cuidando do lugar onde eles estavam e da prole que estava ali. E resgatar também uma das origens dos contos, né, populares que Marô citou, que seria a fonte oriental, para a gente começar a ver um pouquinho da importância da mulher, das personagens femininas e também das escritoras, sim, né? Porque houve muitas escritoras que fizeram esse registro oral, do oral para a escrita dos contos populares. Então, vou começar um pouquinho, já que Marô terminou a fala dela com os mediadores de leitura e os contadores de história, eu queria começar com uma grande contadora de história, a personagem Sherazade, dos Contos das Mil e Uma Noites, que é aquela personagem, né, que surgiu com essa coletânea dos contos das Mil e Uma Noites, da vertente oriental, como o Marô falou, que só chegou até nós, né, ao nosso conhecimento através do mundo europeu,
no século XVIII, né, em 1704, quando foi traduzida a coletânea por esse senhor aí, o Antoine Galland. Essa coletânea ela tinha uma importância muito grande porque mostrava tudo do diferente que existia do Oriente para a vertente europeia, que era exótico para aquela época, mas principalmente para nós, inclusive hoje em dia, o fato de que a história, cada conto de Simbal Marujo, enfim, de vários contos que nós hoje conhecemos e que surgiram dessa coletânea das Mil e Uma Noites, ela foi toda costurada com a história da jovem Sherazade e do rei Shahriar. O rei Shahriar, ele tinha passado por um casamento e foi traído por sua esposa, e desde então ele casava com uma nova noiva, e quando passava a noite de núpcias, ele pedia que ela fosse morta para que ele não corresse mais o risco de ser traído. E o pai de Sherazade, que trabalhava junto ao rei, procurava essas jovens para que se casassem com o rei, né, Shahriar. Até que houve uma ocasião em que a Sherazade precisou se casar com o rei. E como ela tinha conhecimento e estudo, o pai ficou muito apreensivo e não quis que a sua filha casasse com o rei, porque sabia do destino das noivas, né, das jovens que se casavam com o rei. Sherazade, então, assumiu o desafio, e aí a gente tem surge uma característica muito comum das personagens dos contos femininas, dos contos de fadas, que era a resignação, que era a delicadeza, que era a feminilidade, a questão da aceitação da situação que se apresentava, mas também surge uma outra característica que muitas vezes não é tão destacada, que é a astúcia e a capacidade e a sabedoria de Sherazade de poder subverter uma situação que seria fatal para ela, né? Então, Sherazade, quando passa a primeira noite de núpcias após o casamento, antes da noite de núpcias, ela começa a contar uma história, né, para o rei e para sua irmã, que a acompanha. E quando ela conta essa história, ela interrompe sem que chegue ao fim. E assim o rei a poupa, porque ele acaba sendo seduzido pelos contos das Mil e Uma Noites. Então, por Mil e Uma Noites, Sherazade vai contando histórias e despertando a curiosidade desse rei para o que vai acontecer, o que iria acontecer no momento seguinte. Então, nesse sentido, essa grande contadora de histórias, ela se assemelha àquela que tem o fio da vida em suas mãos, aquela que é a senhora de sua própria vida e que consegue equilibrar com as histórias a sua vida e adiar a sua morte. Se a gente for parar para pensar, muitas são as figuras femininas que têm essa ideia de vida, de morte, de fio, de narratividade, como as parcas dos gregos, enfim. Eu coloquei, então, uma imagem da princesa Sherazade, como foi ilustrada lá em 1908, né, pelo Edmond Dulac, e coloquei essa imagem porque, com certeza, talvez não tenha sido a imagem que vocês criaram quando eu contei um pouco sobre a história da Sherazade, porque os contos populares eles têm essa capacidade de transcendência, de passar pelo tempo e de proporcionar imagens em quem os ouve. E como eu gosto muito dessa imagem, eu escolhi um grande artista, esse artista Dulac. Uma atividade interessante para quem gosta de contos de fadas e trabalha com as crianças seria justamente essa representação em forma de imagem dessas mulheres, dessas personagens que surgem nos contos de fadas, né? Bom, eu falei sobre as características das personagens, que eram princesas
ou aldeãs ou camponesas, mas também nós tínhamos outras personagens que tinham o poder da magia, que eram as fadas e as bruxas, né? Senhoras já de uma origem da vertente céltica, como a Marô nos colocou, as fadas, elas com aquele elemento de magia, de transformação do ambiente onde a personagem estava, e eu trouxe, então, para a gente trabalhar um pouco com essa fonte, que, de certa forma, veio mais antigamente da vertente céltica, uma história que se chama A Bela e a Fera. E por que eu escolhi essa história da Bela e a Fera, que tem versão também através do Disney, de filme, que as crianças muitas vezes gostam de assistir? Eu escolhi essa história porque ela, tal como nós conhecemos, ela foi mais conhecida através de uma adaptação de uma senhora escritora, né, conhecida como Madame de Beaumont, mas eu vou dizer o nome completo dela, porque, infelizmente, a autoria das mulheres dos contos de fadas, muitas vezes ela passou despercebida. Elas eram conhecidas como Madame, Condessa, enfim, Marquesa, e o seu sobrenome. E enquanto os homens eles eram conhecidos pelo seu nome, Charles Perrault, como a Marô citou aqui antes, né? O nome dessa escritora, Madame de Beaumont, que em 1756 publicou essa versão da Bela e a Fera, é Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont. Ela foi educada, aprendeu a ler, o que mostrava que ela não era de uma condição social muito rica, não era uma nobre, porque ela foi treinada para ser governanta, preceptora, para ser professora, e ela fez esse registro da história da Bela e da Fera numa versão menor para ser publicada num livro, numa revista, num magazin, né, chamado Magazin des Enfants, que era endereçado às crianças. E aí, nessa história, ela é baseada numa muito mais completa de uma outra mulher, que era a Madame de Villeneuve, muito detalhada, com fatos do cotidiano, como, por exemplo, a moça que encontra a fera, aquele ser que ele era meio grosseiro, ele era feio, e todos os detalhes de como ele se tornou a fera são dados nessa primeira versão que baseou a Madame de Beaumont. Mas a história da Bela e a Fera, resumidamente, é aquela que nós conhecemos, né, de um pai que não tem seus bens, é um comerciante que tem que viajar, e as filhas, com o pai de 6 filhos, 3 homens, 3 mulheres, uma delas gostava muito de ler, não é? A Bela, e as outras já são mais assim orgulhosas, prepotentes, e pedem que esse pai lhes traga vestidos quando ele viaja, enquanto a mais nova pede uma rosa. E ao voltar, os negócios desse comerciante desse comerciante não vão bem. Ao voltar, o pai comerciante é bem recebido num castelo e pega uma rosa para levar para sua filha. Só que esse castelo pertence a uma besta, a uma fera, que pede que ele retorne, porque ele precisa ser morto, porque descumpriu a regra do castelo. E ele pede que essa moça seja, uma das filhas desse comerciante, seja levada de volta para o castelo para que seja esposa dessa fera. E Bela, como todas as princesas ou camponesas, ela frágil, bela, resignada, feminina, delicada, mas, antes de tudo, uma leitora. E uma leitora astuta e sábia, que aceita salvar a vida do seu pai e começa, então, a conviver com aquela fera. E, aos poucos, ela vai descobrindo que aquela fera é agradável em sua presença.
por fim, como nós sabemos, a Bela salva a vida da fera, né, se afasta para ver o pai, se afasta por um tempo maior, e depois descobre que essa fera foi encantada por uma outra personagem feminina, por uma fada, por um encantamento, uma bruxa, que a transformou nesse ser, que esse encantamento, então, é quebrado quando a Bela aceita se casar com a fera. Bom, uma parte muito interessante que eu queria destacar para vocês aqui, no texto da Madame de Beaumont, é uma parte em que a Bela entra na biblioteca, encantada com a coleção de livros que a fera tem, e um livro salta aos seus olhos e ela lê, escrito nesse livro: deseje, comande, aqui você é senhora e rainha. Então, se nós formos pensar hoje em dia em como os contos de fadas podem chegar às nossas meninas, ou mesmo aos nossos meninos também, né, aos leitores, aos ouvintes de hoje, seria uma instância em que a gente poderia valorizar justamente esse protagonismo da própria história, né, em que cada um de nós se torna protagonista das nossas escolhas. A Bela escolheu salvar o pai, a Bela tinha recursos, a Bela teve coragem, e com isso ela quebrou o encantamento da fera, que era um grande príncipe, que era um príncipe que não era uma pessoa tola, como parecia muitas vezes nas conversas, e ainda por cima se afirmou, né, enquanto personagem feminina. Uma outra história que tem várias versões, em diferentes localidades e com fonte também, a fonte brasileira, pelo menos que eu trago aqui para nós, é europeia, é a Bela Adormecida. Né? Pode trocar. A Bela Adormecida. A Bela Adormecida, ela é a mulher que espera. Nós temos várias versões, porque todo conto oral nasce na fala, e ao longo da história ele vai recebendo versões escritas, versões orais e versões escritas também. Né? Eu trouxe aqui algumas diferentes versões, uma mais conhecida no início, vamos dizer assim, é a do Perrault, que no início se aproxima dos irmãos Grimm, né? Que é a história daquela rainha que quer muito ter uma filha e, quando tem, para comemorar, convida, no caso dos irmãos Grimm, 13 mulheres sábias, no caso do Perrault, 7 fadas, para que possam compartilhar daquele momento. O fato é que, na versão dos irmãos Grimm, não há 13 pratos de ouro para que essas fadas, essas mulheres sábias, cheguem à recepção, e uma fica de fora. No caso do Charles Perrault, não há conjunto de talheres para todas, porque uma das fadas não foi contactada, porque ela estava sumida há muitos anos e já era julgada, ninguém sabia se ela tinha morrido, ninguém sabia onde ela andava, então não foi convidada. O fato é que aquela que não foi convidada, depois que recebem, as outras fadas dão o dom, né? Ela amaldiçoa a menina, a princesa, dizendo que essa princesa vai morrer, vai se espetar o dedo num fuso de roca ou um pedaço de linho, de tecido embaixo da unha, e que vai morrer. Uma das mulheres sábias ou das fadas, quando percebe que essa pessoa que não foi convidada chega e não está muito feliz, ela se esconde para poder reverter o feitiço, vamos dizer assim, daquela fada, daquela bruxa que chegou e que não ficou satisfeita por não ser convidada. E, por fim, aquela última personagem,
maravilhosa, né, mágica, não consegue reverter o feitiço, mas ela diz, bom, você vai dormir, a princesa vai dormir por 100 anos. E isso é o que acontece, né? Ela dorme e na história dos irmãos Grimm, ela acorda quando o príncipe chega e, depois dos 100 anos, as árvores, os espinhos, Rosinha dos Espinhos, o nome da versão dos irmãos Grimm, se abrem e todo o castelo, com o rei, com a rainha, com os súditos, com todo mundo estava dormindo junto, e eles acordam e a princesa se casa com o príncipe. Na versão do Perrault, ocorre um pouco diferente. O rei e a rainha vão embora e deixam o castelo com todo mundo, tudo encantado que pertence à princesa, para ela dormir por 100 anos. O rei vai lá, desperta a moça, só que acontece que a história do Perrault continua. Esse rei, ele casa com essa princesa, tem filhos com essa princesa, 3 filhos, Sol, Lua e Luar, e ele não conta para sua mãe que ele está casado. E ele chega, volta para o castelo, até que a mãe, ciumada, porque ele não conta porque a mãe é uma ogra, a sogra é uma ogra. É até irônico se a gente considera aquele fabulário do estereótipo da sogra, né? Então ele esconde a mulher e os filhos porque ela tem a mãe dele tem um parente ogro e ele tem medo de colocar em risco a mulher e os filhos. Aí acontece alguma versão mais próxima a Branca de Neve, em que quando o rei sai para a guerra e ele já, enfim, já mostrou para a mãe, né, que tem uma família, a sogra tenta comer os netos e a nora, e o serviçal que está ali, ele mata um cabritinho, um cordeirinho, alguma coisa para servir no lugar das crianças. Quando o rei volta, e da princesa, da rainha, a futura rainha, quando o rei volta, está tudo, já tem um caldeirão de víboras, porque a sogra descobriu que o engodo, né, descobriu que tinha sido enganada, e aí montou um caldeirão com víboras, sapos e outros animais para jogar todos dentro. Só que quando o rei chega, ele salva a família, e quem vai para o caldeirão e se atira no caldeirão é a ogra. A versão do Jean-Baptiste Basile, ela já é um pouco mais diferente, ela se aproxima da do Perrault, mas existe o rei, né, ele vai e encontra uma bela adormecida, uma princesa adormecida, Thalia, e essa princesa, ela está dormindo, e ele se apaixona por ela e se relaciona com ela enquanto ela está dormindo. E aí, quando ela desperta, ela já tem 2 filhos, mas ele é casado. Então, existem, como a Marot mesmo disse, os contos populares não foram escritos para crianças, são histórias da cultura popular, para adultos também. Então, a gente tem aí uma história de traição, uma história de engano, né? Como essa moça que foi enganada, né? E a outra, a esposa que está lá, e que, por ciúme, tenta se vingar da outra que se relacionou com o rei, né? Como se ela fosse a culpada. No final, tudo se resolve da mesma forma como o Perrault, né? Ele fica com a família nova. E o Silvio Romero fez uma adaptação dessa versão do Jean-Baptiste, que foi coletada aqui no Brasil, né? Mais próxima dessa de traição, de engano, é um conto popular. Os irmãos Grimm endereçaram a sua história mais para o universo da infância. E, por fim, a gente tem a Chapeuzinho Vermelho, que Marot citou aqui, em suas diferentes versões. Nós temos aí uma gravura do Gustave Doré, de 1862, de Chapeuzinho
na cama, dormindo com a vovó, que não é vovó, que está fingindo de vovó, mas que é o lobo. Nas versões de Chapeuzinho, sempre existe a transgressão. É a menina, né, que passa da vida de criança para a vida adulta e transgride a orientação da mãe de não ir pelo atalho. Ela, na versão de Perrault, ela tem uma moral final em que Chapeuzinho é devorada pelo lobo e acaba, né? Como para mostrar para as meninas, para as moças, para as jovens da época, os perigos dos lobos de ocasião. No versinho final, inclusive, o Perrault adverte sobre os lobos que não parecem tão maus assim, né? E que, de certa forma, enganam os chapeuzinhos e, vamos dizer assim, atrapalham a vida delas e a ponto delas morrerem, como no caso do Chapeuzinho e do Perrault. No caso dos irmãos Grimm, existe o resgate, como a interferência do maravilhoso, a interferência da fada, do destino, que surge depois que o caçador salva Chapeuzinho, né? Bom, então, por fim, para quem se interessar em se aprofundar no assunto, coloquei uma seleção de alguns livros, né? Para quem quiser, que são bem interessantes para quem quiser conhecer essas versões, né? As versões das mulheres, A Bela e a Fera, a versão clássica e a surpreendente versão original, da editora Zahar, e outras também, como, por exemplo, Na Companhia de Bela, contos de fadas por autoras dos séculos XVII e XVIII, que são só histórias de mulheres escritoras. Então, a presença das mulheres ela é muito importante e marcante, né? Não só como personagens, mas também como autoras. A gente tem 7 contos que nunca me contaram, que foram recontados pela Susana Ventura, que é uma escritora e pesquisadora de contos, né? Contos escritos também por mulheres, contos de fadas, e algumas outras sugestões para aqueles que queiram seguir dentro desse assunto. Então, era isso que eu tinha para conversar sobre o assunto das mulheres. Uma excelente explanação. São narrativas muito icônicas, né? Elas permanecem, como nós falamos, profundas, tratando dessa condição humana feminina, né? E das diversas formas como as mulheres, aos poucos, vão, de alguma maneira, se apossando, digamos, do seu lugar. Né? Sim. E o interessante é a ideia da sabedoria, da inteligência, para driblar a condição, e a condição feminina, de muitas vezes de desvantagens. Né? Ao mesmo tempo, né, aquela questão da astúcia, né, leva um pouco para o lado da bruxa. Né? A bruxa ela é astuta, enfim, mas ela precisa enfrentar determinadas situações. O que eu achei assim fantástico foi como tu conseguiste elencar nesses 4 contos, ou melhor, nessas 4 narrativas, né, a Sherazade, depois a Bela e a Fera, depois a Bela Adormecida e a Chapeuzinho, as diferentes nuances, né, da participação do feminino. Né? Isso me chama muita atenção e eu acho que as pessoas não se dão conta de como essas narrativas são poderosas e como elas espelham exatamente aquilo que a condição humana está sempre encontrando pela frente no seu caminhar de vida. Né? E muito o curioso legal. É porque são as mulheres, né? Esse Exato. protagonismo de contos tão antigos, e são as mulheres que representam também. Né? E tu vês, né? E, na verdade, por que eles permanecem? Exatamente por causa dessa riqueza. Né? Muito bom. Agora, nós estamos no século XXI. E as coisas elas acontecem
de acordo com as características dos ambientes em que as pessoas estão, sejam as narradoras mulheres, sejam os narradores homens, né? A gente vê em cada uma das apresentações das narrativas maravilhosas e, enfim, dos contos populares, a gente vê um reflexo daquilo que, na época, né, era normal, acontecia o tempo todo. Tem uma pergunta aqui da Ariane. Essas diferentes versões foram escritas em diferentes épocas? Sim, Ariane. Sim. Elas foram escritas em diferentes épocas. Na verdade, existe uma matriz oral, né, que vai circulando de povo em povo e que muitas vezes surgem em povos muito diferentes, né? Não só nos europeus, existem muitas histórias que se repetem em outras partes, em outros países e em outros lugares. E essas versões, elas foram registradas por alguns, né? Essas que eu trouxe, elas foram registradas por essas pessoas, pelo Perrault, Charles Perrault, na França, pelos irmãos Grimm, na Alemanha, né? Em um momento posterior, em outra época, e pelo Jean-Baptiste Basile, né? E, no caso, registrada também aqui no Brasil, né? Vinda pela oralidade. Interessante, sim, porque, por exemplo, a Cinderela é um exemplo muito interessante. Nós temos uma Cinderela chinesa, nós temos uma Cinderela medieval, nós temos uma Cinderela, inclusive, na Amazônia. Eu consegui uma versão amazônica de uma moça que vivia num povoado da Amazônia, enfim. O que acontece é que essas histórias são levadas pelo mundo inteiro, né? Elas, claro, foram documentadas, como tu estavas dizendo, né? E documentadas por essas pessoas e por essas mulheres. Muito interessante esse teu aporte de que muitas mulheres, a própria Madame d'Aulnoy, a senhora que deu nome aos contos de fada, que usou pela primeira vez a expressão contos de fada, né? Considerando que fada é uma palavra que vem do latim e significa destino. Na verdade, fado, né? Na verdade, são contos do destino, ou seja, contos da condição humana. Né? E como são da condição humana, trazem aquele modelo que é comum a muitas sociedades, né? A menina que é desprezada, a menina órfã, que a madrasta não trata bem, que são coisas que são de diferentes culturas, né? Situações vividas pelo ser humano, enquanto ser humano em diferentes culturas. Perfeito. Muito bem, mas nós estamos no século XXI. E no século XXI, de acordo com o ambiente em que vivemos, as coisas começam, né, a aparecer sob forma de transgressões. Então, é por isso que a gente convidou a Cristina Dias para falar um pouquinho nas releituras. O que, na verdade, acontece com os contos de fada quando as pessoas do século XX e XXI resolvem recontá-las com uma outra perspectiva. Cris, muito boa noite, querida. Muito bom te receber aqui. É um prazer estar aqui, é um luxo ouvir a Gláucia, é um luxo te ouvir, é um luxo estar fazendo parte desse grupo e ver que tem gente do Brasil inteiro aqui. A gente observa nos comentários, tem gente de todo canto, querendo saber, ainda querendo contar, querendo estar com as histórias ainda fazendo sentido, mesmo no século que for, as histórias fazem sentido. Então, eu sou muito grata por esse teu convite e por esse tema, Marô. É muito bom para mim poder estar conversando explorar aqui um pouco, né? Até porque a Cris é autora de 2 releituras muito interessantes, muito divertidas, né? De 2 contos clássicos, né? Tu pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Falo um pouquinho falo sobre isso, que, na verdade, são 2...
A própria VR, que eu acho que é uma plataforma revolucionária no momento, assim, está trazendo um monte me desafiou. Vamos trabalhar releituras de contos de fada, e eu peguei duas. Um virou a Nova Vida do Lobo, né? E a outra, A Nova Vida do Patinho Feio. Né? E antes um pouco de falar sobre onde é que eu cheguei com essas histórias, eu queria conversar, eu baseei aqui a nossa conversa em 4 frases que fazem muito sentido para mim. Né? Uma frase é do Humberto Eco. Ele diz assim: os livros não são feitos para se acreditar, mas para serem submetidos à investigação. Essa frase está no Nome da Rosa. E eu entendo quando a Marô fala em verossimilhança, é verdade, não existe conto de fada ou conto quer que seja que não tenha essa verossimilhança, que é esse convite, não interessa o universo, esse convite que nos deixa entrar e entender aquilo como real. Essa característica, que Aristóteles foi lá denominar de verossimilhança, essa característica é que nos deixa embarcar na história. E também deixa com que as histórias embarquem na gente. E aí, entrando um pouquinho no que a Gláucia estava dizendo, às vezes eu tenho... É claro que são grandes recortes e recortes maravilhosos do que há de mais fundamental para o ser humano. Tem um livro icônico, que é os contos de fada, a psicanálise dos contos de fadas, do Bruno Bettelheim, que ele explica isso. Quando a gente fala, não é necessariamente a menina que é rejeitada, mas é a rejeição que todo ser humano carrega, sabe? Não é necessariamente a lorota que a gente cai, mas é a capacidade que a própria alma humana tem de se confundir. Então, quando a gente fala desses contos que ficaram eternizados e carregaram assim essa carga humana que acaba fazendo sentido, ela também ajuda a nos forjar. E quando nos forja, a gente já não sabe o que veio primeiro, se ela está falando da gente ou é a gente que está se construindo a partir delas. Então, quando eu penso nessa frase do Humberto Eco, eu digo, a gente tem que investigar. Eu acho que a gente tem que investigar todas as histórias, que é uma maneira muito bacana de interpretar. Eu vou pegar aquilo e vou ver. Eu acho que esse é o grande papel do leitor. Vou ver o que é que está dito aí, o que é que vai sair daí, essa investigação. Se a gente, como formadores e como pessoas preocupadas com a formação de leitores, se a gente colocar essa pimentinha em toda a nossa formação, a gente vai construir leitores críticos. E essa história, hoje em dia, está virando uma confusão. O que a gente vai fazer no caso... se a inteligência artificial de verdade tomar conta da gente? Vamos ver. Pensem nesse chat que se chama, eu vou até colar aqui, Chat GPT. O Chat GPT junta um cânone de informações de todas as áreas até o ano de 2022. Ali dentro existem dados de todo o mundo e de todas as áreas. Então, o que pode acontecer? Eu quero escrever uma história sobre uma menina que mora na floresta e que tem o sonho de ir para o Japão. Eu vou digitar isso. Eu quero escrever uma história voltada para um público de 8 anos, e que é uma menina que vive numa floresta e que tem o sonho de ir para o Japão e que ainda quero que tenha um cunho feminista. O Chat GPT vai juntar as informações que foram coletadas e colocadas ali dentro e que quem trabalha com essa inteligência diz que é imbatível, não tem nenhum dado da história do mundo que não esteja representado dentro desse chat. E vai sair, experimentem isso hoje à noite, é gratuito, e vai sair uma história. Exatamente com o briefing que a gente colocou. Daí eu fico pensando, bom, então acabou a vida dos autores, é isso? A gente não vai mais ter, vai ser só um relato de experiência a partir do que já foi colocado desse cânone, entendendo aqui cânone como todas as informações que alguém escolheu para estar ali. E quando eu penso nesse universo todo, eu penso, cadê a investigação?
Como é que nós vamos investigar isso? E daí eu chego na segunda pergunta, na segunda frase, que é uma frase do Paulo Freire. Ele diz assim, ó, ler, olha a definição de leitura para o Paulo Freire. Ler é escrever o que se leu. Quando o Paulo Freire diz isso, eu digo, bom, voltei lá para o Humberto Eco. Para que a gente consiga ler, a gente vai ter que reescrever aquilo, ou seja, colocar o que tem de meu dentro daquele conto. E que, no final das contas, é o mesmo que me faz me aproximar da Cinderela, ou me faz me aproximar de qualquer conto de fada, também é isso que há em mim, que aquele conto está falando comigo. Então, para eu conseguir ler, eu tenho que retirar de mim o que há de mais humano para conseguir reescrever ou escrever aquilo que eu estou recebendo. E daí a gente chega na terceira questão, que é do Rubem Alves. Ele diz assim, ó, ler é brincar. E ele explica por quê. Ele vai dizer o seguinte, que ler é brincar porque só a leitura e a leitura investigativa e a leitura que me faz criar um novo texto, essa leitura é a leitura que vai me deixar fruir. É a leitura que vai me colocar de verdade usufruindo e navegando dentro daquele texto. A brincadeira, que é um pouco diferente do jogo, a brincadeira não tem regra. A brincadeira, ela acontece enquanto se brinca. Eu gosto sempre de dizer, para exemplificar, que não existe brinquedo. Não existe brinquedo. Existe brincar. Existe aquele objeto que serve como ferramenta para o brincar. A gente pode ter o brinquedo mais sensacional. Se a criança não interagir com ele, aquilo não vai acontecer. O brincar não vai acontecer. O brinquedo não é garantia de brincadeira. E isso eu acho que acontece com o texto. O texto, por si só, não é garantia de leitura e não é garantia de fruição. Então, o que a gente precisa? Tem que ter na mente. A gente tem que ter a leitura, a gente tem que ter a investigação, a gente tem que ter a escrita, que é a escrita que não precisa necessariamente ser a escrita manual, mas uma escrita de um texto que se cria dentro da cabeça desse leitor, e a gente tem que ser brincante diante das palavras. E aí, juntando essas três informações, que eu acho muito, muito importante, eu gosto de dizer que escrever é um projeto de leitura. Quando a gente propuser espaços onde a escrita aconteça, eu vou estar oferecendo para esse sujeito, eu vou estar oferecendo um espaço de construção de leitura. Né? Então, essas coisas todas aparecem juntas. Então, de que serve uma história? Vamos pensar um pouquinho. De que serve uma história que eu terminei de ler, eu fechei o livro e segui a minha vida, nada aconteceu. A história boa, que tem uma frase que eu gosto, assim, quando a última frase de um texto me convida a rever todo o texto, e com isso rever esse texto dentro de mim, eu estou com essa leitura cumprida, eu estou com essa leitura feita. Então, me interessa dizer qual o texto que surge depois que alguém escreveu. Qual o texto que surge depois de alguma leitura? E aí eu chego nesses contos que a VR me desafiou. O que eu pensei? O lobo. Pensem no lobo. O lobo é um sujeito que já andou invadindo casa de vó, já andou procurando, assoprando casa para ter onde morar, que eram as casas dos três porquinhos. Já andou errante pela floresta. E o que acontece? É justo que ele seja um grande construtor de casas, porque ele conhece castelo por dentro, ele conhece casa por dentro, ele sabe da casa dos 7 anões, ele anda pela floresta em tudo que é canto. E o que acontece? Então, a nova vida do lobo, o que ele faz? Ele passa a ser um grande construtor de
de casas dentro da floresta, né? E com isso, depois ele vira um grande empreendedor, inclusive, porque ele ensina os outros a também construírem dentro das suas necessidades. Isso acaba conversando porque a gente chega na casa da árvore, a gente chega num monte de casas que ele acaba construindo para fruir. E a nova vida do Patinho Feio é o seguinte: quando ele percebe que ele é cisne, que ele não é mais um pato, que ele é um cisne, ele não é um pato, mas ele não sabe viver como um pato, como um cisne. Ele só sabe as coisas de pato. Ele não sabe nem caminhar como um cisne é capaz de caminhar. Daí o que ele vai fazer? Daí ele descobre que existe na floresta um coral de pássaros, que cada um tem um timbre, que cada um tem um jeito, e ele, com o canto dos cisnes, ele consegue logo, logo ser o solista. E quem é o grande maestro é o pinguim, e é por isso que até hoje todos os maestros do planeta usam fraque, com exceção do Villa-Lobos. Depois fui pesquisar, mas isso não está na história. Bom, o fato é que as histórias começam quando essas que a gente acessa terminam. E, para mim, essa é a riqueza. Eu acredito na criação. Eu acredito no prazer de criar. Por isso, eu acho que o ChatGPT, ele ainda vai faltar ele vai estar cheio de informações, mas ainda vai faltar essa questão humana. Ele é uma inteligência artificial organizada por humanos que colocam ali todo o elenco de informações para se criar uma história. Mas a questão humana, e que passa pela criação, essa questão humana, só os homens e as mulheres vão conseguir fazer. E eu creio que a experiência da criação é uma experiência de liberdade. A experiência de criação é uma experiência de isso é o metal de que eu sou feito. E isso é intransferível. Sempre que uma criança ou nós mesmos pudermos criar e experimentar isso, e experimentar no olhar do outro o que a gente conseguiu provocar, a gente vai fazer com que essa corrente cresça cada vez mais. E dentro disso, para mim é muito difícil não falar num conceito de brasilidade. Eu louvo todas as histórias até aqui, mas acho que nesse momento a gente tem um dever, que assim como cada um de nós tem o dever e o direito de olhar para dentro de si, para saber mesmo de que sentimentos a gente está falando, para saber mesmo de que histórias que nos fazem ser quem somos. Essa busca. E tem uma outra frase do Einstein que é muito importante: a tradição faz de nós o que somos. A gente tem que entrar em contato com isso. E acho que hoje não dá para falar sobre isso sem falar nesse conceitão sensacional que é de brasilidade. O que nos faz brasileiros? O que nos faz sermos exatamente quem somos? E aí eu tenho uma sugestão. Existem histórias que são familiares. Histórias que são contadas pelo avô, do bisavô, do tataravô. E essas histórias, conseguir reunir elas, cada um na sua própria família, a gente vai conseguir criar pequenos cânones. E esses cânones vão conseguir fazer uma corrente e assim nós vamos conseguir construir. Hoje existem 2 livros, gente, 2 livros voltados para o público infantil que me parece que estão fazendo uma coisa muito dentro desse conceito de brasilidade. Existe, claro, o Grande Sertão Veredas, que é um livro que não é voltado para o público infantil, que é um livro do Guimarães Rosa, que eu sugiro que é um livro dificílimo de ler, mas que tem 2 autores brasileiros que construíram versões do Grande Sertão para criança. O Nelson Cruz, eu tenho que colar de novo, porque o nome é esquisitíssimo, Sagatriçunorama. Esse é o nome. Ele pega esse Grande Sertão Veredas, essa brasilidade estampada e sensacional, e descreve isso, e propõe uma leitura visual disso. É um livro muito importante, e eu acho que ele está trabalhando essa questão da nossa brasilidade a partir de um livro
muito importante para os brasileiros, e que hoje tem uma professora da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, que é a Catherine Rosenfield, que ela diz o seguinte: quer entender a alma do brasileiro? Entenda Grande Sertão Veredas. E ela não é brasileira. E eu acho que ela consegue chegar, talvez esse livro seja uma grande síntese. E o Nelson Cruz consegue, com esse livro voltado para o público infantil, trazer essa brasilidade para a baila, para a roda. E outra pessoa que consegue é o Odilon Moraes, com um livro chamado A Rosa. Eu procuraria esses livros para vocês terem uma ideia de como trazer a brasilidade para esse universo. É um assunto urgente, é um assunto importante e é a nossa é o âmago da criação. Com certeza, essas informações do que significa ser brasileiro, o que significa ser brasileiro nesse século, o que significa ser brasileiro com toda essa carga europeia, essa carga oriental, essa carga que nos faz ser quem somos também. Tudo isso reunido acaba por nos forjar exatamente quem somos. E agora é a hora de mostrar. E nós somos isso também. Nós somos essa diversidade cultural sensacional. Nós somos esse carnaval. Nós também somos a quantidade de ritmos, a quantidade de sabores, a quantidade de cores. Essa diversidade é o que nós somos. Nenhum outro lugar do mundo tem. E quando a gente trata disso, as histórias acabam por refletir também. E me parece assim, muito importante que a gente consiga aceitar a nossa condição de criadores. Criadores a partir de, claro, essas referências. E eu gosto de diferenciar assim, o que é uma paródia, o que é um reconto, o que é uma releitura e o que é uma referência. Tudo isso pode estar relacionado, tudo isso pode estar dentro ou a partir do conto que a gente vai contar, mas a expressão um contador de história, ele é um autor, ele é dono daquilo, ele parte da criação, e essa experiência da criação, e eu gosto de ver que a gente, como brasilidade, a gente está começando agora. Pode parecer contraditório isso, mas agora que a gente vê autores conseguindo entender que a gente parte daqui. A gente aceita tudo, a gente compreende, a gente respeita, mas a gente parte daqui. E é isso, esse caráter criativo que eu acho que tem que estar plantadinho em cada um de nós que trabalha com palavras, cada um de nós que trabalha com tudo isso. Não aceitando esse passado e entendendo ele como referência. A partir daqui, o que a gente tem para contar e que seja genuíno, verdadeiro, autêntico e nosso. Então, esse conselho da brasilidade e do reconto a partir disso é que eu acho. A gente tem uma diversidade de histórias que eu acho que parte de cada família e que se amplia para todo esse universo que a gente tem. Então, eu fico muito grata por tudo isso. Eu não sei se tem alguma pergunta, se alguém quer falar alguma coisa, mas eu estou à disposição aqui. Ok. Tá legal. Então, é um desafio enorme, né? Que a gente não pode nunca esquecer. Nós somos uma construção, a humanidade é uma construção. E nenhuma árvore se mantém se ela não tiver raízes. E as nossas raízes, elas vêm de muito longe, elas estão sendo construídas, né? E a possibilidade de que tu possas, né, fazer uma nova narrativa a partir da construção da tua identidade como povo é um desafio grande e bonito de ser aceito. Muito bem, eu acho que assim nós vamos fechando esse nosso encontro, né? Que teve como objetivo trazer para vocês esses assuntos todos tão bem explicados, tão bem discutidos, tão bem apresentados, né, pelas minhas colegas, e eu acredito que muita coisa vai ficar para as pessoas pensarem, né? Eu acho que é exatamente isso que uma boa história vai fazer. Vai fazer com que a gente possa refletir sobre a gente mesmo, refletir sobre o mundo no qual nós vivemos, né? E, principalmente, como eu estou nesse mundo, o que eu estou fazendo nesse mundo, né?
Com isso, eu quero agradecer a todos que estiveram conosco, que bom, é um prazer sempre recebê-los, e eu tenho certeza de que, através do nosso estante de histórias, nós vamos conseguir muitas mais ocasiões para a gente estar junto, conversando sobre esses assuntos que são tão importantes, né? Porque uma das características do ser humano é que ele é capaz de conversar, ele é capaz de dialogar, né? Ele é capaz de enfrentar novidades e entendê-las e com elas construir alguma coisa nova também para ele e para a comunidade a qual ele pertence, né? Eu quero agradecer a todos mais uma vez, quero agradecer ao pessoal de Libras que esteve aí, né, trazendo essa informação para todo mundo, porque eu acho que também nós temos essa responsabilidade. Tudo deve ser colocado ao alcance de todos, né? Muito bem. Uma boa noite. Muito obrigada.